E vamos de Race Report da minha primeira maratona. Vocês viram o meu vídeo que eu postei aí que eu tava chorando horrores e ninguém entendeu nada do que tava acontecendo. Eu já expliquei no aplicativo vizinho, mas como vocês perguntaram, vim explicar aqui também. Antes de tudo, vamos enaltecer essa medalha que é a coisa mais linda e ela é muito grande, muito maior do que parece. E aqui atrás eu coloquei o meu tempo, que foi de 5 horas e 44 minutos, de bastante sofrimento. A minha ideia para essa prova era fazer mais ou menos em 4 horas e meia. Só que assim, eu já sabia que ia ser muito difícil, era uma distância que eu nunca tinha corrido. Por mais que eu tivesse treinado para isso, eu saberia que assim, eu ia terminar meio destruída. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero só completar, eu vou bem tranquila, e se no finalzinho eu ver que eu consigo apertar um pouco mais o ritmo, eu aperto. E aí eu comecei a corrida junto com meu namorado, a gente foi juntos até o quilômetro 15, e gente, assim, eu estava radiante, tava assim, tudo perfeito, eu tava segurando bastante o ritmo, eu tava ali de 6h40 mais ou menos, tanto que na hora que eu me separei dele, foi porque eu falei, ó, eu vou apertar um pouco mais, então agora cada um faz sua prova e a gente se encontra lá no final. Uma informação muito importante que eu esqueci de falar, antes de começar a prova, 2 dias antes, na verdade, eu tava com muita dor nas costas, assim, era bem emocional, sabe? Vira e mexe eu sinto essas dores, e antes da prova eu já tava, assim, com muita dor, as costas bem tensionadas, o trapézio principalmente, e tanto que antes da largada, né, na hora que a gente tava ali esperando, eu tava me alongando as costas, porque assim, já tava me incomodando e queimando muito. Aí tá, lá pro quilômetro 18 começou a me dar bolha no pé. E o tênis que eu escolhi fazer essa prova era um tênis que nunca tinha me dado bolha, eu já tinha feito 25 quilômetros com ele. E no quilômetro 18 começou a doer muito os meus dedinhos do pé. De bolha mesmo. O corpo, de resto, tava beleza, assim, eu tava segurando o ritmo, tirando a dor nas costas, tava tranquilo. Lá pro quilômetro 25, a dor nas minhas costas começou a aumentar muito, assim. O restante do corpo tava tranquilo, mas a dor nas costas começou a incomodar demais. E aí tinha um ponto de hidratação em que eu parei e eu falei, meu, vou dar uma alongada nas costas, porque tava queimando muito. E na hora que eu parei no ponto de hidratação pra alongar as costas, eu não sei o que aconteceu. O meu corpo inteiro, ele meio que travou, assim, muscular mesmo, sabe? Ele deu uma travada. E aí eu falei, eita, e aí imediatamente eu já voltei a correr, porque eu não tava sentindo aquele mal-estar no corpo em si, antes de parar de correr. Era só as costas que estavam incomodando um pouco e as bolhas, mas enfim, né? Eu ia tocar ali. E aí na hora que eu parei, eu me arrependi muito de ter parado e voltei a correr. E aí eu já senti que assim, meu corpo não tava respondendo igual tava antes. E lá pro quilômetro 28, 29 foi onde eu comecei a quebrar. E até aí eu não tinha tido cãibra nem nada, era dor muscular de fadiga mesmo. E aí eu comecei a quebrar, e aí deu o quilômetro 30, que era assim, um quilômetro que tinha muita torcida, porque era basicamente onde era a chegada, a gente passava pela chegada. E assim, tinha muita torcida, muita coisa, e eu tentava correr, e assim, meu corpo não respondia. E foi aí que veio o primeiro chororô. E daí pra frente foi tão difícil, gente, sério, assim, foi muito sofrido. Faltava 12 quilômetros, e assim, essa parte era reta. Antes disso, nossa, quem fala que a Maratona de Floripa é plana, eu caí nesse golpe, ela não é plana. É cheio de ponte que você sobe e desce. E aí tem hora que você tem que subir uma ponte fazendo curva, então o chão, além dele ser inclinado pra cima, ele é inclinado pro lado. Tipo, é uma coisa de louco. E aí, assim, eu chorava muito, eu não sabia o que fazer. Tanto que eu tinha um Liquids reserva, eu tomei o meu Liquids só pela quantidade de choro que eu tava tendo. Porque eu falei, cara, eu vou desidratar desse jeito. E assim, meu corpo não respondia, começou a me dar muita dor no joelho, muita dor no quadril. Dor articular mesmo. A dor no meu tornozelo direito doía muito, doía muito. Eu tentava arrumar o tornozelo, só que aí doía mais a bolha. Então, assim, não tinha muito como pisar. As costas estavam completamente travada. A minha lombar, eu apertava assim minha lombar pra tentar aliviar e doía muito. Doía também essa parte aqui, tipo esse músculo aqui de levantar a perna. Doía tudo. Eu chorava muito. E aí era uma ida assim muito comprida e depois você ia ter que voltar tudo. E, gente, nunca dava a curva da volta, nunca. Eu ia, gente, voltando. E eu ia e, tipo assim, não acabava nunca. E eu pensei muito em desistir. Eu falei, cara, eu tô sofrendo tanto, por que que eu continuo aqui? Sabe, assim, ainda falta muita coisa pra eu acabar a corrida. Eu tô sofrendo muito. Será que eu preciso mesmo disso? Será que eu consegui completar a primeira maratona? Não é pra ser agora? E aí lá pro quilômetro 33, eu não lembro exatamente que quilômetro que tava, porque eu olhava no relógio toda hora e não passava, sabe? Então, assim, essa parte, pra mim, é até meio confuso de saber em que momento eu tava da prova, mas foi a parte mais difícil mentalmente, porque eu passei do lado de uma ambulância e tinha um cara que ele tava recebendo massagem cardíaca. E aí eu olhei aquilo e eu fiquei muito dividida entre, meu, acaba logo com isso, você não precisa sofrer desse jeito. E ao mesmo tempo eu falei, cara, eu só tô com dor. Tipo assim, eu não tô tendo cãibra, tipo, eu tô com muita dor, mas eu tô bem, meu fôlego tá bem. Eu tô bem, assim, no geral, sabe?
eu continuar caminhando aqui, eu vou terminar. Então, foi muito louco, assim, essa hora eu chorei mais ainda. Nossa, gente, eu sou muito chorona. E essa hora, então, meu Deus do céu. Aí, lá pro quilômetro 38, 39, mais ou menos, tinha gente passando por mim caminhando. Eu tava andando tão devagar que as pessoas caminhando, elas passavam por mim assim e iam embora. E eu vi elas se distanciando, andando. Eu falei, cara, desse jeito não vai dar. Eu olhei o relógio, tava quase tendo o horário de corte da prova, que eles iam encerrar a prova. E aí eu falei, meu, não, eu vou ter que voltar a correr aqui, vou ter que dar um trotinho. Foi a hora que meu namorado, ele apareceu de patinete, ele fez o vídeo meu chorando. Eu nem vi ele chegando, assim, na hora que eu vi era ele de patinete, assim. E aí eu voltei a trotar, assim, bem devagarzinho. E eu consegui terminar a prova correndo, devagar, mas consegui terminar correndo. E assim, gente, é uma loucura, é uma emoção muito grande, realmente é muito, muito, muito difícil fazer uma maratona, mas eu sei que eu conseguia ser melhor, sabe, assim, eu sabia que aquele dia lá não tava sendo um dia bom pra mim, assim, meu corpo tinha dado um tchutchu, e eu sabia que, assim, tava tudo bem eu continuar e eu terminar do jeito que eu conseguiria, que depois eu ia voltar em outra oportunidade, em outra prova, e ia conseguir dar o meu melhor, que era para aquilo, né, que eu acabei me preparando. É uma situação que você fica tão fragilizado que passava tanta coisa negativa na minha cabeça, sabe? Eu pensava assim, nossa, o que meu treinador vai achar disso? Tipo assim, a gente treinou tanto, sabe? Eu falava, meu Deus, meus pais estão me esperando. Eles ficaram lá desde as 5 da manhã. Eles estão me esperando, eles já devem estar cansados. Tipo assim, eu pensava muita coisa ruim. Eu achava até que todo mundo tinha ido embora, só ia estar meu pai e minha mãe lá, né? Que ia ser ótimo, mas assim, eu falava, cara, eu vou chegar lá, não vai ter mais ninguém. E na hora que eu cheguei, tava o pessoal da minha assessoria, eles estavam gritando por mim, meu treinador tava lá. Meus pais estavam com placa, assim, tipo, que eles fizeram surpresa. Então, assim, foi realmente muito emocionante. E é muito louco como a gente tem que silenciar o nosso pensamento, sabe? Tanto que eu pensava tanta coisa negativa, mas eu só continuava, tipo assim, andando. E eu só falava, cara, continua, continua, continua. E pensando um monte de coisa ruim, mas eu falava, continua. E foi desse jeito que eu consegui terminar, né? Porque eu acreditava que se eu continuasse, eu ia terminar, ia dar tudo certo como deu. É uma experiência incrível. Eu até escrevi num post que eu fiz que isso tudo aconteceu comigo porque Deus queria me mostrar o quanto eu era forte. Se isso não tivesse acontecido, tipo assim, tudo teria saído dentro do planejamento, ia estar tudo certo, sabe? Assim, eu só ia estar feliz e tá tudo bem. Mas não, eu tive que lutar muito. Com muita, muita, muita dor, tentando caminhar e trotar ao mesmo tempo. Então, assim, foi um momento que eu precisei passar por aquilo. Deus quis que eu passasse por aquilo. Então, eu acho que, assim, maratona realmente não é pra qualquer um. Você precisa de treinamento, você precisa ouvir o seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que qualquer pessoa que se dispõe a viver isso consegue. Porque, assim, ela mostra que o ser humano é muito mais forte do que a gente imagina. Assim, a gente tem uma força dentro da gente que muitas vezes a gente duvida, mas ela tá ali dentro. Então a gente tem que acreditar até não acreditando, mas a gente sempre consegue.